Verde. E neste Jornal da Noite tenho agora a oportunidade de conversar com o Ministro do Desporto e da Juventude, Carlos Monteiro. Muito boa noite. Hoje é Dia Nacional do Desporto, mas há bocado estava-me a tentar explicar qual é a efeméride que nós criamos este Dia Nacional do Desporto. Sim, muito boa noite aos espectadores lá em casa. O Dia Nacional do Desporto está associado à data em que foi realizada a primeira Conferência Nacional do Desporto, na década de 80, e por isso não tem um dia certo. No mês de novembro foi considerado o segundo domingo do mês de novembro. Estamos hoje a celebrar o Dia Nacional do Desporto, tendo em conta aquilo que foi estabelecido nessa altura. E também dizia-lhe que se calhar já é tempo de fazermos um debate alargado na sociedade, agentes desportivos, sociedade civil, e perceber se não decidimos pela fixação de uma data em concreto, uma data que mostra a relevância de um marco para o desporto cabo-verdiano, de um atleta que tenha sido de excelência para Cabo Verde, e esse debate poderá estar a ser lançado pelo Instituto do Desporto da Juventude muito brevemente. Há bocado eu dava conta dos números dos casos da Covid, que são 3 neste momento, anunciados hoje num universo de 65 casos. Acredita que estes são números que estão a baixar e que vão permitir com que os desportistas, os campeonatos regionais recomecem sem nenhum tipo de problemas, mas logicamente levando em conta as questões de saúde que nós temos que obedecer? Claro, Marco. Primeiro, esses são números que evidenciam um grande combate que nós fizemos enquanto país e que estamos a levar a cabo contra a pandemia da Covid-19. É mais uma oportunidade também para reforçar os parabéns a todos os nossos profissionais de saúde, da Proteção Civil, da Segurança Interna, que trabalharam afincadamente no último ano e meio para estarmos neste momento nesta situação. Mas é claro que uma situação sanitária mais segura permitirá também o desenvolvimento das competições desportivas com outras condições. Por exemplo, como é que vocês vão fazer o controle numa zona, pegamos aqui num caso da Ilha de Santiago, Santiago Norte, onde existem campos que não têm, onde, por exemplo, as pessoas entram sem nenhum tipo de controle sanitário? Como é que vai ser feito este... A retoma, qualquer evento, desportivo ou outro, temos uma resolução que baliza, digamos, a sua realização. E os organizadores têm também obrigações que devem cumprir. Nós teremos que limitar a entrada dos recintos desportivos e terá que ser feito o adequado controlo também das pessoas que vão frequentar, não só os atletas e dirigentes, mas também as pessoas que vão lá para assistir ao evento desportivo, ao jogo que se vai realizar. Portanto, nós confiamos que as associações e federações, os clubes também saberão garantir essa parte, em conjunto com as autoridades sanitárias, autoridades também do desporto, que estarão para ajudar e também fiscalizar. Na sexta-feira foi lançado o primeiro censo do desporto e o Sr. Ministro dizia que representa um marco para o desporto. Em que medida é que isto pode ser um marco para o desporto nacional? Na medida em que já é chegada a hora, eu diria mais, nós, em 46 anos de independência, o nosso desporto evoluiu muito, muito na base, devemos dizê-lo, reconhecê-lo, da vontade da sociedade civil, da vontade dos nossos atletas, dos dirigentes e também no esforço grande que é feito por parte do Estado. Mas nós sentimos a falta, e já não é de hoje, de instrumentos científicos que possam permitir adequar melhor as políticas públicas no setor do desporto. É por isso que esse censo traduz esse marco também, vai nos permitir recolher dados. Por exemplo, deu alguma indicação, este censo deu uma primeira indicação em relação ao desporto cabo-verdiano? Não, vai-se começar a fazer. Okay. Foi lançado e agora vai-se fazer a formação dos inquiridores e depois partirão para o terreno e nós contamos agora ter, sim, esses dados sobre o desporto cabo-verdiano, trabalhar também na vertente do género, trabalhar na vertente de dados estatísticos como número de atletas, número de clubes, tudo aquilo que seja dados que nos permitam depois, afinal, conseguir partir para a realização também numa conta satélite do desporto. É uma necessidade premente para o nosso desporto. O que é que chama de conta satélite? Conta satélite vai-nos permitir, é um documento que vai nos permitir ter tudo aquilo que é dados do desporto, sobretudo na vertente económica. Saber em que medida o desporto contribui para o PIB nacional, quais são os números qual é o número de emprego que o desporto consegue criar, quem está empregado no desporto,
a nossa contribuição, no fundo, para a economia do país, porque é outra vertente também que tem que ser trabalhada, é uma vertente estrutural, conseguirmos criar uma economia à volta do desporto. Não ver só o desporto como a prática de lazer, de desporto amador, que é o desporto em Cabo Verde, mas perceber também onde é que nós conseguimos profissionalizar, que tipo de negócios ou que tipo de empreendedores podem servir do desporto também para criar negócios. Tudo isso tem que ser trabalhado e esse censo é um primeiro passo porque vai recolher os dados sobre os quais podemos fazer esse trabalho. Há também uma carta desportiva nacional que vocês querem lançar anexado a esse censo, não é? Exatamente. Esses dados também vão permitir lançar essa carta desportiva nacional. Até hoje não o temos. Portanto, o principal motivo que me levou a dizer que é um marco, porque nós precisamos dar o passo que nos faltava. Temos muito talento no desporto cabo-verdiano, temos uma sociedade civil que gosta do desporto, temos a prática da educação física do desporto é feito por praticamente todas as faixas etárias. Somos um país do desporto. Agora precisamos de perceber que devemos estruturar melhor o nosso desporto. Precisamos dar sustentabilidade ao nosso desporto. E aí eu também entrava na questão do financiamento do desporto cabo-verdiano e nas últimas declarações que eu tive, sempre enfatizei o fato de que, desde o tempo que eu era atleta, já lá vão décadas, não é? Fala-se da questão do financiamento do desporto. Por exemplo, está satisfeito com o Orçamento Geral do Estado para o Desporto? Não posso estar satisfeito, mas não é por o orçamento ter um corte no desporto. Porque já vi leituras que dizem que tem um corte no desporto e, na verdade... Mas agora vai haver este corte, não vai haver este corte? Na verdade, não é isso que se passa. A questão do corte que já se falou é que no orçamento de 2021 havia uma verba inscrita que se destinava apenas a satisfazer alguns compromissos resultantes dos Jogos Africanos de Praia realizados em 2019 e vamos ter compromisso ainda por satisfazer em 2022. Se retirarmos essa verba da volta de 50 mil contos, depois não há grande diferença entre os dois orçamentos que estamos a comparar. Mas o que eu estava a dizer é que não posso estar satisfeito enquanto Ministro do Desporto. Porquê? Nós temos que querer sempre mais. Ou seja, o orçamento devia aumentar de ano para ano, como aconteceu de 2017 para 2018 para 2019. Mas o Primeiro-Ministro já avisou e o Ministro das Finanças também já avisou que nós estamos num momento de crise. Claro, é por isso que eu disse, não há cortes e há um esforço grande para manter o orçamento e para conseguirmos também enquadrar essa ambição que temos no desporto cabo-verdiano, mas devemos ambicionar mais. A minha questão não é estar insatisfeito em jeito de crítica ao orçamento ou ao conteúdo do orçamento. É dizer que vamos ter que ambicionar mais. O que é que isso significa? Nós vamos ter que mobilizar recursos. O orçamento destina ao desporto aquilo que pode destinar neste momento. É um orçamento de base social, um orçamento que não pode efetuar cortes nem na educação, nem na saúde, nem no apoio que nós damos às famílias. Não pode também ter cortes naquilo que é o apoio necessário que o Governo, o Estado, tem que dar às empresas, porque as empresas é que vão nos permitir dar sustentabilidade ao nosso crescimento. Já há previsão de crescimento da economia cabo-verdiana entre 5% a 6% já para este ano e mais ou menos os mesmos números para o próximo ano, e isso sabemos que só pode ser garantida a sua sustentabilidade com o crescimento das empresas. Por isso o orçamento tem essas prioridades. O desporto continua com uma boa fatia de orçamento, mas nós temos que saber também mobilizar recursos junto da sociedade civil cabo-verdiana, mas também junto de parceiros internacionais. Já que fala em mobilizar recursos, nós vamos ter pela frente pelo menos 3 provas em que Cabo Verde quer estar, que é o Mundial de Basquete, o Mundial de Handebol e o Mundial de Futebol, que ainda estamos em apuramento para chegar a estas provas. E recentemente, acho que foi quando a seleção a seleção de basquete chegou de Kigali, e o Sr. Ministro também estava presente, o Primeiro-Ministro lançou um repto à seleção de basquete na perspectiva de começar a focalizar o investimento por objetivos. Ou seja, eu quero ir ao Mundial de basquetebol, vou ter que arranjar um patrocinador especificamente para este tipo de iniciativa. É desta forma que vamos ter que solucionar a falta de financiamento quando estas seleções partem para estas aventuras? Sim, primeiro a questão do financiamento, dizer rapidamente que nós estamos a trabalhar para o desenho do modelo de financiamento, que não existiu até hoje, que é preciso existir um modelo que vai definir as fontes de financiamento e definir a melhor forma de conseguirmos mobilizar esses recursos. Em relação a cada federação, a participação em competições internacionais, o que o Primeiro estava a dizer é nós temos que trabalhar com maior antecedência.
Com maior antecedência vai nos permitir dizer, ok, temos X no Orçamento de Estado, falta-nos Y e temos que ir a algum lado buscar esse Y. E perceber que empresa pública ou privada pode ajudar, como é que a sociedade civil se pode envolver, ou seja, como vamos alavancar essa participação. O apelo era, sobretudo, para um maior planeamento ou um planeamento com maior antecedência. E tem havido abertura por parte dos empresários. Há dias a Federação Cabo-Verdiana de Handball assinou um protocolo com a Cabo Verde Telecom. Sim, a Cabo Verde Telecom. Mas a Cabo Verde Telecom tem sido sempre uma empresa que patrocina esse tipo de iniciativas. Aqui para dizer que em relação a empresas, sobretudo empresas públicas, nós estamos a trabalhar neste momento, através do IDJ, uma proposta que será também apresentada ao Conselho de Ministros, porque é fundamental termos um alinhamento em relação àquilo que são os gastos públicos. E os gastos das empresas públicas também são gastos públicos. Juntar isso com o Orçamento de Estado e perceber como é que fazemos esse alinhamento para que cada valor alocado por uma empresa pública seja um valor alocado dentro daquilo que é a Estratégia Nacional para o Desporto, em articulação com o Governo, em articulação através do Instituto de Desporto e da Juventude, para que tudo esteja dentro desse plano estratégico. Tem havido, respondendo à sua pergunta, abertura. Eu acho que há sempre abertura. Qualquer empresário cabo-verdiano quer apostar no desporto. E também aqui convém dizê-lo, é de realçar, que muitas vezes apostam por uma questão de responsabilidade social e não por terem retorno financeiro. Portanto, eu acho que é de valorizar esse esforço. Cabe a nós também, dentro da questão do financiamento, criar um quadro de mecenato que seja muito mais atrativo para as empresas privadas. Com incentivos a quem investe no desporto, sim, rever a lei fiscal, enfim. Rever a lei do mecenato. Poderá-se discutir agora com as finanças todo o tipo de incentivos fiscais que poderá haver, mas se queremos realmente um setor privado que aposte cada vez mais no desporto, o Estado tem que fazer a sua parte, que é garantir a atratividade desse quadro para quem patrocina o desporto. Sr. Ministro, nós estamos aqui na praia, onde existe o Estado Nacional, que está ainda interditado pela CAF para jogos oficiais e internacionais. Já há uma previsão de quando é que o relevado vai ser substituído? Quando é que haverá uma próxima avaliação por parte da CAF em relação ao Estado Nacional? Sim, aqui dizer duas coisas. Primeiro, houve algum alarido com essa questão e devo dizer claramente que eu, enquanto Ministro, estou perfeitamente descansado, quer a seleção jogue na praia, quer jogue em São Vicente, quer possa daqui a pouco tempo jogar num novo relevado em São Filipe, no estádio 5 de Julho, que esperemos também que seja certificado. Em relação ao Estado Nacional, é óbvio que o Governo está a preparar-se para fazer um esforço. Tínhamos previsto no orçamento, digamos que não ficou no plafond aprovado a verba para o Estado Nacional, mas é também dizer que está dentro das verbas que poderão ser satisfeitas logo que tenhamos novidades quanto à aprovação da moratória. O Sr. Ministro das Finanças já falou nisso. Há vários, digamos que, cortes que foram feitos no plafond das diferentes instituições públicas, mas também há um compromisso e o Estado Nacional é um desses compromissos prioritários, de que, após sabermos o valor que vai resultar da negociação da moratória, alocarmos também recursos para o novo relevado do Estado Nacional e podermos voltar a ter jogos da Seleção Nacional na praia. E o Estado da Várzea não poderá ser homologado também nesta perspectiva? Quanto ao Estado da Várzea, acho que temos uma outra questão. O Estado da Várzea não está em condições, a estrutura física. Penso que temos problemas que eu não poderei adiantar aqui, mas acho que a própria Câmara Municipal está em processo de avaliação das condições da estrutura do estádio, a arquibancada, e vamos ter que esperar por essa avaliação para perceber se poderemos fazer qualquer tipo de jogos ou qualquer tipo de eventos no Estádio da Várzea. E só depois pensarmos no arrelvamento e na certificação para receber jogos. Há uma iniciativa que tem acontecido aqui em Cabo Verde, que são os CV Trail Series. Tem servido os objetivos de Cabo Verde, que é a promoção do turismo, que é trazer os caminhantes ou os caminheiros, não sei como é que é dizer, quem faz trailer, para São Nicolau, Santo Antão, Santiago, acho também a Ilha do Maio. Esta iniciativa tem servido para promover os trails aqui em Cabo Verde? Absolutamente. Nós arrancamos com o Cabo Verde Triangle Trail em 2019, salvo erro, e este ano foi readaptado o projeto para o Cabo Verde Trail Series.
tem etapas em São Nicolau, no Maio, que é o Ocean Trail, em Santiago, em Santo Antão, e para o ano começamos com a etapa na Ilha do Vulcão, uma etapa, uma corrida à volta do vulcão. Trata-se de um projeto que tem a componente desportiva, mas também a componente turística. É uma possibilidade também que vai contribuir para a diversificação da nossa oferta turística. Os atletas que participam ou que competem no trail de montanha, normalmente são atletas que viajam também em família, em grupos, e que passam, para além dos dias de corrida, os dias antes e depois, normalmente uma semana, 10 dias, no local onde vão correr. E são atletas, alguns que têm milhões de seguidores. Há um atleta muito famoso, com boa colocação no ranking, que há pouco tempo esteve em Santo Antão. Não oficialmente, não comunicando ao governo nem nada, mas a treinar em Santo Antão, porque Santo Antão tem condições de excelência. Só um vídeo do atleta no seu Instagram tem, às vezes, centenas de milhares de visualizações. Portanto, trata-se desse pacote. Competição desportiva, sim, diversificação do turismo também, e, claro, a imagem, a marca Cabo Verde a ser divulgada no mundo inteiro. É uma grande aposta do governo de Cabo Verde. Vamos ter agora a etapa rainha, o Santo Antão Triangle Trail, que vai se desenrolar 10, 11 e 12. No dia 12 teremos a gala de premiação dos atletas que participaram nessas 4 etapas que fizeram o Cabo Verde Trail Series de 2021, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. Contamos ter a presença de um grande nome do trail internacional. Vamos ter a presença de um elemento da Federação Internacional de Trail, porque a etapa de Santo Antão está neste momento em observação para ver se conseguimos entrar num dos circuitos a nível mundial. E isso será também um grande passo que nos vai levar também a mais investimentos, teremos que mobilizar mais recursos, porque se conseguirmos este ano, será muito bom. Se não, para o ano, voltamos a ter a etapa do Vulcão e a etapa de Santo Antão. São essas 2 etapas que têm mais dimensão internacional. O Vulcão pelo atrativo que é, natural, e a Santo Antão pelas condições únicas que nós sabemos que a Ilha das Montanhas nos apresenta. Muito bem, agradeço ao Ministro Carlos Monteiro, Ministro do Desporto e da Juventude. Estivemos aqui a falar sobre o desporto e as perspectivas para o seu Ministério.